Vamos ouvir o Bento, talvez em alemão? Um trecho dos Sertões, quer dizer, onde tentei recriar toda a grandiosidade, tanto o lirismo, mas também o patético e o sublime, o retórico, né? O caráter retórico do estilo euclidiano. Ne? Schauplatz einer Tragödie. Dieses Gefecht, das von Norden herüber dröhnte, schreckte das Heerlager auf. Alle Häuschen nahe der Pionierabteilung, mit Neugierigen überfüllt, bildeten den riesigen Zuschauerraum für dieses Drama. Ferngläser wurden durch alle Mauerspalten gesteckt. Man klatschte Beifall, man trampelte zum Zeichen des Missfallens. Bravo-Rufe erschollen. Die Handlung, wirklich, konkret, unverkennbar, erschien ihren Augen wie ein ungeheuerliches Gaukelspiel, aufgeführt auf jener holprigen Bühne im schaurigen Rampenlicht der Feuersbrünste. Não, isso é problema, digamos, por lado, digamos, transpor, digamos, aquele caráter patético sem cair no ridículo. Você tem o trecho em português? Sim. Eu vou ler em português. O contexto é o seguinte: a guerra já está quase no fim, Canudos está cercado e uma parte do exército está combatendo os últimos defensores. Outra parte do exército está nas colinas que circundam Canudos, como se fosse um anfiteatro, e estão se comportando como espectadores de um divertimento, de um espetáculo de diversão, né? O que o narrador acha um escândalo, porque para ele é uma realidade trágica, né? E não um divertimento, né? Esta refrega, atroando ao norte, ecoava no acampamento, alarmando-o. Atestadas de curiosos, todas as casinhas adjacentes à comissão de engenharia formavam a plateia enorme para a contemplação do drama. Assestavam-se binóculos em todos os rasgões das paredes. Aplaudia-se, pateava-se, estrugiam bravos. A cena, real, concreta, iniludível, aparecia-lhes aos olhos como se fora uma ficção estupenda naquele palco revolto, no resplendor sinistro de uma gambiarra de incêndios. Estes progrediam constrangidos ao arrepio do sopro do nordeste, esgarçando-lhes a fumarada amarelenta, o gerando-a em rebojos largos em que fulguravam e se diluíam listrões fugazes de labaredas. Era o sombreado do quadro, abrangendo-o de extremo a extrema e velando-o de todo, às vezes, como o telão descido sobre um ato de tragédia. Ou seja, é uma linguagem com alusões claras à literatura e à trágica da antiguidade e também à Bíblia. Porque depois ele diz que a nuvem de fumaça se rasgou como a cortina no templo em Jerusalém, quando morreu Jesus. E justamente durante essa batalha, como fica mais claro depois, né, como aconteceu a morte do conselheiro, que indiretamente é comparado ao Jesus. Inclusive, ele era chamado o bom Jesus, né? Ou seja, quer dizer, a minha linguagem como tradutor tem que ter essas qualidades, tem que ser, quer dizer, está cheia de metáforas teatrais, né? Drama, tragédia, gambiarra, binóculo, etc., né? E cheia de vocábulos da tragédia grega e cheia de vocábulos da Bíblia, né? Então, eu tenho que reunir essas três qualidades. Falando nisso, né, desse vocabulário muito específico da tragédia, da Bíblia, é uma pergunta para ti, mas
depois tem uma pergunta parecida para a Alison. Tu é professor de literatura, né? Então a minha pergunta é como é que a tradução influi nas tuas aulas e vice-versa? Como é que a tua atividade de professor, de crítico literário, vai influir na tradução, né? E para ti, Alison, tu escreve, tu é formada em escrita criativa, né? E também escreves ficção, né? Não mais, mas... Não. Então, também a pergunta isso também influi no teu trabalho de tradução e vice-versa, né? Então, são duas perguntas parecidas, mas relacionadas. Eu acho muito importante um tradutor não cair na tradução através da linguística e parar ali, na linguística. Porque se você for traduzir ficção, eu acho que é imprescindível que você entenda por que o tradutor fez as escolhas que fez. Fez daquele jeito e não de outro. E... tendo uma formação em criação literária, quer dizer, quando eu fiz criação literária, nem imaginei que eu ia me tornar tradutora. Mas eu lembro muito bem de exercícios que a gente fazia. Eu lembro do professor dar o começo de um conto escrito por um autor e falar para você terminar esse conto e manter a voz dessa pessoa. Então você tinha que necessariamente sair da sua zona de conforto e escrever como outra pessoa. E esse exercício é muito importante na tradução, porque eu não quero me impor a um texto, meu jeito de escrever a um texto que tem uma outra voz, que é do autor. Então, eu acho que isso ajudou a perceber os porquês das coisas que os autores podem fazer. Bom, eu creio que a minha experiência como tradutor melhorou o meu trabalho como professor. Realmente, quer dizer, eu me atenho mais agora aos detalhes. Eu faço... claro, a gente tem que ter a visão do conjunto, ver a macroestrutura do texto e tem que também se servir naturalmente de literatura de apoio, de literatura mais bem de metodologia e teoria literária, né? Mas eu acho que eu faço menos teoria do que alguns colegas e me atenho mais a realidade concreta do texto. Nesse sentido, eu sou concretista, né? Ou seja, eu faço mais ou menos aquilo que em inglês se chama um close reading, né? Ou seja, naturalmente não se pode ler e interpretar um livro todo, normalmente nas aulas, mas eu procuro escolher trechos representativos e interpretá-los como se eu quisesse, como se nós, os alunos e eu, quiséssemos ou precisássemos traduzir aqueles trechos, né? Ou seja, eu faço uma análise de texto orientada para uma virtual tradução. Quer dizer, então eu analiso o texto ao nível lexicológico, sintático, metafórico e sonoro, e eu não gosto assim de uma em alemão se diz ciência da literatura, né, que fica ou permanece em generalidades, né? Mas eu acho que a gente tem que entrar profundamente na estrutura linguística, mas não ficar nela, claro, não ficar nela, ou seja, né, interpretar a estrutura linguística em todos os níveis, naturalmente, em termos, dependendo do caráter e da temática históricos, sociológicos, filosóficos, porque um texto literário sempre é muito mais do que um texto literário. Mas que raio deu na cabeça de vocês trabalhar com literatura brasileira, que a gente ouve tanto, inclusive na imprensa brasileira, adora falar isso, né? Que nós não temos uma literatura com força, né, internacional. Apesar de que isso não sei se é verdade, absolutamente verdade. Por que vocês trabalham com literatura brasileira? A Alison traduzindo para o inglês, o Bertolt como professor e tradutor. Você traduz, Leila? Eu fiz uma tradução. Fez uma só? Uma tradução. Mas você trabalha com literatura... Você é brasileira ou francesa? Explica isso para a gente. Eu sou brasileira, apesar do sotaque.
Mas eu nasci na França e eu vivi em vários lugares, entre eles a Alemanha. Então eu falo um pouco de alemão. Você vê que ela tem 3 sotaques ao mesmo tempo, não sei se vocês repararam. Dois sotaques, francês e espanhol ao mesmo tempo. Então começa você respondendo, por que você trabalha, optou por trabalhar fora do Brasil com literatura brasileira? Bem, foi um circuito assim meio estranho, né? Na verdade eu estava fazendo a graduação na Alemanha, em literatura alemã, e eu fui para os Estados Unidos com uma bolsa lá de 1 ano e comecei a dar aula de português lá, que era parte da bolsa, né? Aí eu comecei a tomar classes de literatura brasileira com um professor brasileiro que estava lá e comecei a me interessar mais. Eu, na verdade, tinha lido na escola, mas tinha me afastado completamente da literatura brasileira, né? E aí, para o doutorado, eu tinha uma escolha, ou continuar trabalhando, eu estava fazendo literatura comparada na época, então era alemão e literatura brasileira, mais ou menos, ou então passar para a literatura brasileira, ficar com a literatura brasileira e começar com a literatura hispano-americana, né? Você gosta da literatura brasileira? Quer dizer, é uma literatura, para você, comparável? Não, é muito melhor. Muito melhor? É? Você, Beto? Bom, eu sou fã da literatura latino-americana, mas gosto principalmente da literatura brasileira e argentina e no Caribe também. Né? No Caribe? No Caribe. Você traduz para o espanhol? Eu traduzo do espanhol para o alemão também. Sim, sim. Então. Bom, a literatura latino-americana e brasileira me interessa, entre outras coisas, porque ela está, na média, ainda mais comprometida com a realidade social, com anseios e aspirações de justiça, desejo de emancipação, que tem mais sonho, né? E, embora seja muitas vezes, no fundo, digamos, pessimista, né? Quer dizer, nem todas as histórias acabam bem, né? Quer dizer, em termos de trama, né? Principalmente a Cidade de Deus, né? Quer dizer, é um quadro bem sinistro, né? Mas existe aí uma energia vital, um desejo de felicidade, né? De comunicação, de diálogo, mesmo que quando não dá certo, né? Digamos, aquele élan vital, né? Como se diz em francês, né? Me fascina, né? Quer dizer, não é uma literatura da resignação, pode ser uma literatura cheia de tragédia, como é de Canudos, né? E mesmo Cidade de Deus, né? Mas é uma literatura que tem um fôlego de vida, de energia, de procura da felicidade, uma intensidade emocional, né? De que eu gosto muito, né? Você, Alice? Na verdade, pensando na vida como leitora e até quando fazia faculdade, eu acho que a maioria dos autores que eu lia eram de outros países, mas diversos outros países, não só do Brasil. Aliás, eu acho que eu tinha lido poucos brasileiros porque não tinha eles em tradução. Eu gostava dos latino-americanos de forma geral, mas eu lia outros. Eu acho que isso já era uma característica minha, de procurar outras literaturas e gostar de outros ritmos, outras estéticas. Mas foi um acidente geográfico, eu acabei aqui. É a língua que eu falo melhor depois do inglês e é o que eu faço. Você gosta da literatura? Você acha que é uma literatura... Gosto muito. Gosta muito? O que te atrai na literatura brasileira? A diversidade de ser tão longe também das nossas realidades de língua inglesa. Mas eu acho que cada autor tem alguma coisa muito diferente. Eu gosto muito da parte poética do Chico, mas eu gosto muito da violência, eu gosto dos diálogos dos malandros em Cidade de Deus. Assim, me encanto com coisas diversas.